A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra de Deus. Se você está chegando por aqui hoje, saiba que todos os dias nós meditamos em um capítulo da Palavra do Senhor e hoje nós vamos meditar em Salmo de número 75, que é um salmo de Asaf, e nós vamos continuar, de acordo com Russell Shedd, nós vamos continuar aqui no Salmo 75 e no Salmo 76 amanhã, nos alegrando em cima dos pedidos que haviam sido realizados no Salmo de número 184 que nós meditamos ontem. Se você gosta de fazer anotações, é muito provável que esse salmo tenha sido escrito no contexto de Isaías 36 e 37 e você pode depois acompanhar na sua leitura pessoal. Então vamos começar a leitura do salmo? O versículo número 1 diz assim: Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam de teus feitos maravilhosos. Uma pausa, por favor. No versículo número 1, nós vimos então Asaf dando graças ao Senhor, agradecendo e dizendo: Pai, obrigada, porque o seu nome está perto. E dizer que o seu nome está perto significa dizer que o próprio Deus está perto. Que Deus escuta a oração, que Deus inclina os seus ouvidos, que Deus se coloca para proteger, que Deus se coloca para guerrear a batalha. Lembremos que no Salmo de número 74, Asaf estava também pedindo a intervenção, chamando o Senhor, que é aquele que coloca limites, né? Lembre do versículo 16 do capítulo 74, né? Asaf disse: o dia é teu e tua também a noite, estabelecesse o sol e a lua. Então, aqui, Asaf começa no versículo de número 1 dizendo: nós te agradecemos porque o Senhor está perto. E quando diz todos falam dos teus feitos maravilhosos, Asaf está dizendo que é notório, é conhecido que Deus é aquele que cuida, que livra, que ouve oração, que defende, que faz milagres e que faz até aquilo que é impossível aos olhos humanos. Versículo de número 2 diz assim: Tu dizes, e aqui vai abrir aspas. Então, Asaf está dizendo que o Senhor diz. O que o Senhor diz? Eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra, com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo: parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Então vamos meditar nesses 4 versículos em que Asaf fala que Deus diz algumas coisas. O versículo 2 diz que o Senhor diz que Ele mesmo determina o tempo. E se nós voltamos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14, nós vemos que o Senhor colocou os luzeiros na terra e que ali seriam determinadas as estações, os dias, os anos, porque sim, realmente Deus é quem determina o tempo para todas as coisas. Se a gente vai para Levítico, nós podemos observar o Senhor determinando as festas e os seus acontecimentos e os momentos e quais seriam os motivos das celebrações. Ou seja, sim, é verdade. Deus é quem determina o tempo de todas as coisas. E aqui no versículo 2 está dizendo o tempo em que ele vai julgar com a sua justiça. Às vezes, né, pensando no ponto de vista do salmista, ele como povo, ele provavelmente queria que o julgamento de Deus viesse sem demora, porque os inimigos estavam avançando, os inimigos haviam tomado a casa de Deus, os inimigos haviam destruído o santuário, né, atearam fogo, como a gente viu no versículo 7 do Salmo 74 ontem. Então, com certeza, na cabeça do salmista, ele queria que o julgamento viesse para ontem. Como nós somos apressadinhos, a gente também quer que Deus venha intervir na nossa causa, responder a nossa oração ontem, né? Mas o Senhor vai dizer: eu determino o tempo de julgar. E Ele sabe qual é o melhor tempo. O nosso tempo não é melhor do que o tempo do Senhor, porque nós não podemos julgar, nós não temos a visão que Deus tem de todas as coisas. E além do mais, Ele é santo, Ele é perfeito e nós somos pecadores. A nossa essência não nos permite sermos justos se não for pela justiça de Jesus Cristo. Por isso, Deus é quem sabe como julgar todas as coisas. Nós não somos conselheiros de Deus, né?
Versículo 3, outra coisa que Deus diz, que quando a terra treme, Deus é aquele que mantém firmes as suas colunas. Ou seja, quando tudo se abala, quando aquilo que é grande demais, imagina só, vamos pensar num grande terremoto, né? Quando a terra se abala, quando as estruturas todas se abalam, o Senhor diz, eu mantenho firme as suas colunas. Ou seja, Deus é inabalável. Quando tudo está tremendo, quando aquilo que era firme, imutável e seguro se mostra inseguro e abalado, o nosso Deus permanece inabalável. Quando todas as nossas certezas caem por terra, a palavra de Deus e o seu nome que está perto permanecem inabalável. Aleluia por isso, né? Outra coisa que ele vai dizer no versículo 4, ele vai dizer que aqueles que são arrogantes, aqueles que se vangloriam na sua própria força, na sua própria honra, deveriam parar de fazer isso. E ele está dizendo por quê? Porque ele é o Senhor de toda a terra. Nenhuma arrogância se sobressai, nenhuma arrogância supera o poder real de Deus. Deus não precisa ser arrogante porque ele é aquele que é, né? Então, e aos ímpios o Senhor diz, não se rebelem, né? Parem, né? Parem onde vocês estão. E ele completa no versículo 5, não se rebelem contra os céus, né? Não sejam insolentes, né? A revista aí atualizada ainda vai dizer para que eles não se rebelem contra a rocha, e aqui rocha aparece com R maiúsculo, e a gente está falando da rocha eterna, do Deus Todo-Poderoso. E aqui fecha-se as aspas, e a gente vai continuar no versículo de número 6 que fala, não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. E deixa eu só te explicar para que faça sentido esse versículo. A ameaça era a ameaça assíria, e a ameaça assíria ficava no norte. Portanto, eles procuravam as alianças no ocidente ou no oriente. Por isso esse versículo faz sentido para as pessoas que estavam vindo, né? Não é do oriente, nem do ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. Versículo 7. Deus é quem julga, humilha a um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice, cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Pausa aqui. Quando está falando aqui de cálice, né? Eu vou começar primeiro pelo versículo 8. Quando está falando aqui de cálice, está falando do julgamento, né? Quando fala cheio de vinho espumante misturado, está falando do juízo de Deus. Está querendo dizer que Deus tem na sua mão aquilo que é necessário, aquilo que é preciso para julgar não apenas um povo, mas ele pode fazer isso com todos os ímpios da terra, porque o nosso Deus não é um Deus limitado. Às vezes a longanimidade do Senhor, né, a demora dele em executar juízo contra algumas coisas, possa parecer que Deus não está vendo, que Deus é tolerante demais, ou que não compensa muitas vezes fazer o certo, porque o ímpio está fazendo tudo errado e está se dando bem. Mas a verdade é que Deus é longânimo e quer que todos se salvem. Mas Ele tem nas suas mãos o poder para julgar. O cálice da vingança, da justiça, do juízo, está nas mãos do Senhor. E Ele, agora sim, vou voltar para o versículo 7. Ele é quem julga. Ele sabe quem são aqueles que são humilhados. Ele sabe quem são aqueles que devem ser exaltados, que devem ser postos num lugar de honra. Então, a nós não cabe a arrogância. A nós não cabe bater no peito e dizer o quanto nós somos justos, né? Isso nos lembra quando nós vemos lá no Novo Testamento, né? Aquele que estava lá orando e dizendo obrigado, Senhor, porque eu sou bom, porque eu jejuo, porque eu faço tudo certinho, enquanto o outro dizia, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou pecador, eu não sou digno. E Jesus vai nos ensinar que quem foi justificado foi aquele que admitiu a sua necessidade de Deus, a sua condição de pecador, e não aquele que tentava se justificar a si mesmo. Claro que eu estou pegando um texto do Novo Testamento para usar aqui como exemplo, e pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o conceito é o mesmo, né? Deus sabe quem é digno de receber vamos dizer assim, exaltação, o elogio. Nós não precisamos bater no nosso peito e nos exaltar buscando glória para nós mesmos, né? E aí, vou continuar, finalizando aí no versículo 9 e 10. Quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó.
Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Eu penso que uma das lições que esse salmo pode trazer para nós é o versículo 9, né? Asaf vai dizer: quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas. E quais são as coisas que ele acabou de anunciar? Bom, ele acabou de anunciar que Deus é quem determina o tempo de todas as coisas, que Deus é aquele que julga com justiça, que Deus é aquele que se mantém firme quando tudo ao nosso redor está desabando, como diz o versículo 3. Deus é aquele que fecha a boca dos arrogantes. Deus é aquele que para os rebeldes, os ímpios. Você não é responsável por parar os ímpios na sua força. Você ora, você depende do Senhor, né? O versículo 6 nos ensina que a ajuda não vem da direita e nem da esquerda, nem do ocidente nem do oriente, mas a ajuda vem do Senhor, porque Ele é aquele que humilha e é aquele que exalta. E versículo 8, Ele é aquele que tem a vingança a seu tempo. Ele é aquele que tem o juízo ao seu tempo. Então, a mim e a você, não cabe nos vingarmos a nós mesmos, não cabe nós darmos a paga para aquilo que o outro merece, porque a gente acha que o outro merece. A nós cabe declarar, anunciar essas coisas, como diz o versículo 9, e principalmente tê-las no nosso coração como verdades assim inculcadas, né? Como se fossem pedras preciosas incrustadas no peito. Nós temos que lembrar que ao Senhor pertence o tempo. Às vezes estamos orando há tanto tempo por uma coisa que não acontece, não aconteceu ainda, e nós podemos correr o risco de pensar: poxa, será que Deus não está me ouvindo? Ah, será que eu não mereço que o Senhor responda a isso? Ah, será que o Senhor está preocupado com outra coisa e não está me vendo? Acredite, o Senhor é aquele que vê. Ele não apenas viu Agar, não apenas viu Ismael, mas Deus é aquele que vê e vê você orando, vê você escutando o salmo, vê você meditando na palavra todos os dias, vê você chorando no seu travesseiro, vê você orando por aquela situação que humanamente você acha que já não tem mais restauração. Deus é aquele que vê. Então você confia nele como esse Deus que nós lemos aqui, que tem o tempo determinado para todas as coisas. Ele determina o tempo para julgar, como diz o versículo 2, e como diz o versículo 1, ele está perto, o nome dele está perto. Deus abençoe muito você, espero que você tenha gostado de meditar nesse salmo, e eu espero você, se o bom Deus permitir, para nós meditarmos amanhã no salmo de número 76. Até lá, Deus te abençoe.